estudo dos espíritos, você viu, tem uma pequena lá, de tanto tempo, viu? Vocês ouviram um bebê? É porque é a bebê da Dani. Ela não se conforma com que eu peguei a mãe que é dela. Esses espíritos vêm, né? Vocês viram, quando eu vejo bebê, a gente acha uma gracinha. Quando a gente vê bebê, a gente não pode ser muito espírita. A gente tem que ser mais humano. Assim, ai, que gracinha. Se a gente for muito espírita, aí vai, meu Deus, coitado. Começando tudo, que trabalheira, que vai ser? Esses dias tinha um bebezinho, filho de um amigo, de repente eu vi que ela queria falar, sabe, ela tem 10 meses, queria falar e não conseguia, me deu um desespero. Eu falei, esse espírito querendo se comunicar, esse corpo que não corresponde. E é verdade, é um negócio, a reencarnação, a gente morre de medo de morrer. Vocês não sabem o que é reencarnar, como é pior. Imaginem pra gente, desencarnar é um drama. Nós não temos ideia de como é reencarnar. É muito mais dramática a reencarnação do que a desencarnação. A desencarnação, nós estamos com medo de morrer, é fichinha da reencarnação. A reencarnação é um drama porque é um planejamento para a viagem. No início de viagem a gente não sabe como vai ser. Na hora de desencarnar é mais simples. A gente já viajou, fez esse mundo de cagada mesmo, já não vai dar mais tempo, né? Ou está doente ou está velho, foi o que foi, tem que ir embora, a gente já está lá do lado de lá, começa de novo. Agora reencarnar é complicado porque assim, né? Será que eu vou dar conta? Eu não vou lembrar de nada, eu não sou flor que se chega, eu me conheço, estou montando esse plano todo, e se de novo eu fracassar? Então é muito comum o sofrimento antes da reencarnação. Nós estamos trabalhando aqui o resumo teórico do móvel das ações humanas. O que nós vimos até agora? Que a liberdade, o livre-arbítrio está no cerne de todas as nossas experiências, em todos os sentidos. Então nós reencarnamos, continuamos dotados dessa característica matriz de nossa condição espiritual e humana, que é a liberdade, o livre-arbítrio total, absoluto e irrestrito. Aquilo que nós encontramos na nossa reencarnação, que nos limita, essas limitações também são produto de uma escolha pretérita nossa. Então não adianta chorar. Não tem choro que vem dela, e nem fita amarela. Por quê? Porque se as limitações estão acontecendo, se os problemas estão acontecendo, quem escolheu esse gênero de problema fomos nós mesmos antes de reencarnar. E se a vida está muito difícil, é porque boa coisa no passado a gente não andou fazendo. Então a gente escolheu aquele gênero de provas mais complicado, etc., porque nós estamos tentando, né, crescer, estamos tentando amadurecer, estamos tentando evoluir moral, espiritualmente. Então, continuando aqui de onde nós paramos, o texto de Allan Kardec diz assim: o espírito pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes, mas será sempre livre de agir como quiser. Então, se o sujeito nasce num contexto que facilita o arrastamento para o crime, para as tendências viciosas, etc., isso também foi uma escolha dele. Ele escolheu reencarnar naquelas condições, sob aqueles arrastamentos para provar o seu aprendizado. Lembrando
que nós temos 3 gêneros de experiência no mundo: as provas, as expiações e as missões. As provas são aquelas experiências que nós solicitamos, que aconteçam, para provar a nossa evolução, para ver se a gente já dá conta de passar por aquilo. Os resgates, que são as expiações, são produtos de culpas que nós trazemos por ter lesado alguém, ou lesado a nós mesmos, numa experiência, numa reencarnação anterior. Então nós precisamos passar obrigatoriamente por aquilo, pela lei de causa e efeito, pelo magnetismo que as nossas culpas exercem sobre o nosso próprio destino. Então nós somos levados a viver aquele resgate, que os hindus, os orientais, chamam de karma. São os nossos karmas, são os resgates kármicos. Cada vez que nós violamos as leis divinas, que nós violamos a vida, seja de nós mesmos, seja do outro, que nós desrespeitamos a vida, que nós violentamos a nossa natureza divina, nós automaticamente criamos para nós resgates kármicos que vão magneticamente nos conduzir, como quando eu falo magneticamente, vamos pensar num imã a essas experiências. Pode não ser, esse resgate pode não ser inclusive na experiência, na reencarnação imediata. Pode ser que a gente cometa um crime nessa encarnação, e quando a gente fala cometer um crime, não é do ponto de vista só do Código Penal, não. Às vezes para a lei dos homens não é um crime, mas para a lei divina que está inscrita na nossa consciência, aquilo é criminoso. Nós guardamos aquela culpa, ela vai ficar no nosso centro de memória espiritual, ela vai ficar ali nos incomodando. Pode ser que às vezes 2, 3, 5, 10 encarnações lá na frente eu tenha condições de resgatar essa situação. Então nem sempre esse resgate acontece de maneira imediata. O Espírito Emmanuel, por exemplo, costuma dizer, através do Chico Xavier, que em geral as dívidas nós contraímos no atacado, mas a misericórdia divina permite-nos prestar contas delas no varejo. Então, às vezes a gente comete alguma falta muito grande, e o pagamento, o resgate desse débito moral diante da nossa consciência, que é a presença de Deus em nós, ele vai se estendendo às vezes em suaves prestações ao longo de muitas encarnações de sofrimentos, porque se não fosse assim, o Chico dizia, nós não daríamos conta. Há determinadas faltas que nós cometemos, dívidas que contraímos, que se fôssemos resgatar tudo de uma vez, nós não suportaríamos. Então isso às vezes que parece aquele sofrimento tão grande, a gente se sente tão coitado, aquilo às vezes ainda é muito menos do que a gente merece. É só uma parcelinha do que a gente está resgatando nas encarnações, ainda subsequentes. Então, o livre-arbítrio, essa liberdade sempre vai estar presente em cada segundo de nossa experiência existencial à face do planeta Terra. E aí continua Allan Kardec. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos que voluntariamente estamos submetidos. Ou seja, livre-arbítrio lá antes de reencarnar e livre-arbítrio aqui depois de encarnados. Lá na escolha das provas fundamentais que nós vamos enfrentar aqui na nossa encarnação. Aqui, na escolha do que vamos fazer com essas escolhas que nós fizemos. Olha que interessante. Então vamos parar aí um pouquinho. A gente escolhe antes de reencarnar. Chega aqui, não lembra de nada e começa a viver aquilo que a gente escolheu. Só que a gente aqui é livre para escolher o que a gente vai fazer com essa escolha que a gente fez antes de reencarnar. Às vezes a gente escolhe abrir mão de enfrentá-la. Às vezes a gente escolhe fugir das tarefas, do trabalho, do estudo, da evolução. A gente é livre para fugir? É livre para fugir.
De repente, a gente reencarna, tem lá um dado problema que a gente teria que resolver, e a gente terceiriza. Terceiriza. Em geral, quando a gente terceiriza, na outra encarnação o problema volta um pouquinho maior. Né? Mas nós temos liberdade para isso? Lógico, nós somos livres. Nada nos obriga a fazer aquilo que nós não queiramos fazer. E mais que isso, também não adianta fazer na obrigação, porque aí a gente volta com o mesmo problema. Por exemplo, tenho lá um irmão, um cunhado, uma mãe, um filho que é assim, se eu tenho esse aí, é eu que escolhi, né? Fazer o quê? Deixa eu aguentar essa encrenca até desencarnar, que aí eu me livro. O desafio não é só aguentar, é conviver amando aquele ser. Olhar para aquele desgraçado que te incomoda e falar, ai, que beleza, que Deus te abençoe por você ser essa encrenca na minha vida, né? Que eu estou evoluindo espiritualmente. Então essa é a ideia. Não é só suportar, não, é suportar, mas suportar numa boa, entendendo mesmo o outro, trabalhando intimamente a necessidade de, né, amar o outro, de aceitá-lo, dele, tudo bem, ele é um problema, mas se a gente puder isolar, né, e tocar nossa vida sem se incomodar tanto, sem fazer esse problema crescer tanto, né, tratar bem, etc., melhor, cuidar, né, reagir com carinho, com afeto, com carícia, com caridade. Olha que interessante essa palavrinha, caridade. Caridade para aqueles que são pedras de tropeço no nosso caminho. Então, quer dizer, isso é possível o tempo todo? Não. Numa das lições que foram lidas aqui do Emmanuel, no início da nossa reunião, me parece que a semana passada, eu até anotei uma frase que diz assim: levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. O que é lema? Lema é o mesmo que bordão. Vocês prestaram atenção na lição de hoje, que foi lida? Falou assim, mais do que o alforge, mais do que a mala, é preciso um bordão. O que é um bordão? É um lema. Né? É uma verdade a qual nós acreditamos, né? Na qual nós acreditamos, e que serve de inspiração para a nossa vida. Isso é um bordão. Né? Por exemplo, o Cristo tinha um bordão. Qual era o bordão do Cristo? Amai-vos uns aos outros. Era um bordão, era um lema. Nós precisamos disso, de uma inspiração. Isso nos ajuda muito na nossa caminhada, no nosso trajeto. E assim esse bordão do Emmanuel é interessante, levantar e renovar-se. Olha que beleza. Se a gente precisa levantar, só precisa levantar quem caiu. E quantas vezes a gente cai? O tempo todo. A gente cai todo dia, toda hora, em diferentes situações a gente está caindo. A gente cai na relação com a família, cai na relação com o trabalho, cai na relação com a nossa fé, cai na relação com o vizinho, cai na relação com os amigos. A gente vive caindo. Se a gente for esperar não cair para a vida valer a pena, a gente não vai achar que a vida vale a pena nunca. Então assim, a gente cai toda hora, mas esse bordão, levantar e renovar-se, ainda é o lema. Quantas vezes? Uma vida inteira, o tempo todo, a gente cai e levanta, né? É igual exercício da academia. Se a gente quiser endurecer, enrijecer os músculos, tem que repetir os exercícios lá, não é? É abdominal, é isso, é aquilo, é flexão. Os abdominais e flexões do espírito são aquela vigilância
o tempo todo. Quanto mais a gente repete, cair e levantar-se, levantar e renovar-se, cai, levanta, renova, cai, levanta, renova, cai, levanta, renova. O nosso espírito também vai se enrijecendo, ele vai ficando mais ereto, é um espírito que vai ficando mais de pé com mais facilidade e com mais dificuldade de cair novamente, e vai doendo menos. Dizem que dor de coluna tem muito em quem tem o abdômen fraco. Dor da vida é muito em quem tem o espírito fraco. Olha que interessante. Diz que o melhor remédio para a dor da coluna é fortalecer o abdômen, porque aí a coluna fica retinha. O melhor remédio para o espírito, né, para a vida ficar menos dolorida, é ficar com o espírito forte, de pé, sempre se levantando, sempre reagindo de alguma forma. No campo da psicologia, isso se chama resiliência. No campo da física também. O que é resiliência? A capacidade de voltar a um estado anterior. É a capacidade de superação que o indivíduo tem ao longo da vida. A gente não pode, não é que a gente não pode, a gente pode tudo porque a gente tem livre-arbítrio e tem liberdade. Mas nós somos responsáveis pelas escolhas que a gente faz, então a gente não deveria cair e ficar, se entregar, se prostrar. Por quê? Porque a gente tem sempre essa possibilidade da resiliência. E aí Allan Kardec vai dizer: cabe à educação combater as más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então, qual é a principal tarefa da doutrina espírita? A principal tarefa da doutrina espírita é a tarefa da educação. A doutrina espírita não tem compromisso com curas, com cirurgias espirituais, com cura, nada disso. A desencarnação para o espírita está longe de ser um problema, a doença também não. Espírita doente, com câncer, morrendo, acidente, isso para o espírita não pode ser problema. Isso para o espírita é dor, é sofrimento, mas não é problema, é diferente. Dor e sofrimento, isso daí é da condição humana, da natureza de nossa existência na Terra, né? Isso é dor, é sofrimento, a gente chora, a gente sofre, né? Até tem uma mensaginha aqui do Emmanuel hoje que foi distribuída, que tem uma parte que diz assim, ó: chora de vez que o pranto purifica a visão. Então a doutrina não diz para a gente não chorar, a gente chora. Porque ninguém é de ferro, a gente chora, fica triste, lamenta, poxa, que pena, nossa, que ruim, ótimo, só que isso não é problema. O que é problema? Problema é sempre ignorância e dificuldade de compreensão. Isso é problema. Problema para o espírita é sempre problema de natureza moral. É a perda da paz, é a perda da dignidade, é a perda da honradez, é a perda da capacidade de superação, é a perda da capacidade de se levantar e renovar-se. Então, qual é a tarefa da doutrina? É nos educar para essa vida que não é fácil. Não é compromisso da doutrina espírita tornar a nossa vida sem sofrimento. Inclusive, muitas vezes acontece de quando a gente se torna espírita, as dores e os sofrimentos começam a se agigantar à nossa volta por um mecanismo natural. Como a gente fica menos ignorante, às vezes até os benfeitores espirituais dizem assim: vamos adiantar essa prova que ele está dando conta, vai, joga lá, vamos ver. Ó, ele programou para daqui 3 encarnações, joga agora que ele está indo bem. Vai aumentando. Ó. Quanto mais a nossa capacidade de lidar com a dor, o sofrimento, com os tropeços, com as dificuldades, maior vai ser a frequência dos problemas que vão aparecer, porque nós, em geral, somos espíritos extremamente devedores, endividados perante as leis divinas. Nós, em geral,
cometemos erros que nós não temos ideia do que nós já fomos. Então assim, mas eu me acho uma pessoa tão boa, eu faço bem, eu sou legal, eu não mexo com a vida de ninguém. E eu acredito, eu inclusive me acho assim também. Eu não me acho um santo, mas a hora que você vê uns capeta aí na televisão, uma coisa, você fala assim, nossa, até que eu estou legal. Verdade, sim, mas a gente não tem ideia do que a gente fez lá atrás. Essa pessoa bacana, legal que a gente se acha agora, provavelmente é muito nova na nossa história. Nós temos milênios de coisas muito pesadas lá atrás. E nós estamos resgatando em suaves prestações e mais, sem juros. Porque com juros a gente não ia dar conta. Então, a gente é muito legal agora, mas nem sempre foi assim. Por isso que a gente ainda sofre, por isso que as questões chegam. Então, qual é o compromisso da doutrina? É o compromisso com a educação. Por isso que espírita tem mania de ler, de estudar, de fazer grupo de estudo, de publicar livro, de promover fóruns, debates, seminários, palestras e etc. Essa é a principal tarefa? E de que forma a doutrina espírita faz isso? De forma a levar conforto, consolação. Então, nós encontramos na teoria espírita, na doutrina espírita, princípios, leis, estudos, nós encontramos ideias que tentam dar conta de nos fazer compreender a dor, o destino, o sofrimento, as desgraças que nos visitam, né? E quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente amplia nossa visão, dilata o nosso entendimento, e não que a dor suma, que o sofrimento suma, mas a gente tem mais força, mais coragem para enfrentar as vicissitudes da vida. Então a doutrina, ela não subtrai do nosso caminho as pedras de tropeço. As pedras ficam lá e às vezes aumenta o número das pedras. Mas a doutrina é um manual muito interessante que nos ensina a desviar, às vezes, dessas pedras, a trilhar essa estrada com mais segurança, às vezes sem pressa, sem precipitação, com sabedoria, se desviando delas e seguindo sempre para frente, para o alto, para a evolução, rumo à felicidade, à serenidade e à plenitude. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e a desídia pela higiene. Aí a gente terminou o primeiro parágrafo deste artigo escrito por Allan Kardec e colocado no final desse capítulo. Então, o que ele quer dizer? Bom, primeira providência que o ser humano tem que tomar para diminuir um pouco a sua dor, o seu sofrimento, para amenizar, para fluir um bálsamo sobre tudo isso. Primeira providência, o estudo. De vez em quando eu ouço falar, fulano era espírita, agora ele se converteu a tal religião. Isso não existe. Se a pessoa se converteu a outra religião, uma coisa é certa, ela nunca foi espírita ou nunca entendeu, porque não tem volta. A doutrina é de tal forma clara, compreensiva, que não tem volta, né? Como que a gente vai sair do plano da razão, não é, do plano dessa iluminação total, para o plano medieval da fé cega, da fé sem raciocínio, da fé incompreendida, da fé puramente aceitação das coisas como elas são, etc. Então não tem volta. Isso não quer dizer que todo mundo precise ser espírita, não é isso. Que em algum momento 3. 1, 2, 3. Aquele que em algum momento, né, vai para outras fileiras, etc., o que ele é livre para fazer, e se ele inclusive for feliz lá, e aquilo ajudar, né, que Deus o abençoe, é o que as pessoas têm que fazer. Elas têm que buscar lugares que fazem sentido para elas,
não tem problema nenhum, isso é absolutamente legítimo. Só tem um detalhe, de verdade ela não entendeu nada. E o que não é um problema também, porque a gente não é obrigado a entender. E tem gente que não alcança mesmo. Né? Como Emmanuel diz, não há evoluídos e involuídos. Cada um está no estágio que lhe é próprio. Naquela dada encarnação, a pessoa está num estágio de compreensão, né, para uma determinada tarefa. Às vezes até um espírito mais evoluído do que muitos de nós espíritas. Mas naquela encarnação ele pediu uma experiência em que a inteligência, a compreensão, o lugar em que ele vive, né, os desafios que ele tem, ele vai precisar de uma outra ferramenta que não é a doutrina espírita, é uma outra religião. Então, naquela encarnação, ele vai estar numa outra religião, num outro grupo, com uma outra forma de compreender, porque aquilo, naquele momento, vai ser mais importante para o projeto evolutivo dele. Mas uma coisa é certa, né, quando se... né, transfere da doutrina, eu não encontrei no Espiritismo, tá, ele não entendeu nada. Principalmente porque aqui a gente não vem para se encontrar, vem para se perder. Como assim? É a mensagem do Evangelho. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ou seja, a doutrina espírita, ela estimula a reflexão crítica, o questionamento, a dúvida, a busca incessante da verdade, né, que está sempre se ampliando à medida que nós evoluímos. Então, se alguém chega aqui, agora eu encontrei, não está entendendo nada. Por quê? Porque a revelação, ela é gradativa. À medida que nós vamos evoluindo, os espíritos vão transmitindo cada vez mais informações que há 20, 30, 50 anos atrás a gente não tinha como entender. Daqui 100 anos eles vão transmitir informações que nós já vamos estar num outro grau para entender. E daqui 500 anos, provavelmente nós vamos estar reencarnados aqui. Então, quando a gente constrói um mundo mais interessante para as futuras gerações, a gente pode ser um pouco egoísta, porque as futuras gerações somos nós mesmos reencarnados. Né? Nós vamos encontrar um planeta melhor. Então a tarefa da doutrina é realmente a educação. É melhor a gente desencarnar mais cedo educado do que viver 100 anos bronco e ignorante. É melhor uma vida de sofrimento em que a gente aprenda alguma coisa do que uma vida de bem-estar que passe a brancas nuvens e a gente sai daqui do mesmo jeito que a gente chegou, sem ter feito nada, sem ter realizado nada, sem ter estudado, sem ter feito bem, sem ter produzido, sem ter aproveitado essa possibilidade, essa oportunidade da reencarnação. No nosso próximo encontro, na nossa próxima reunião, nós vamos dar início, então, ao segundo parágrafo desse artigo, resumo teórico do móvel das ações humanas.